onde tinha os currais eleitorais para que o regime militar mandasse na atividade parlamentar e fechasse o Congresso Nacional, e isso é um retrocesso. Vamos caminhar para frente, não vai ter aumento de receita, e esses 6% que nós precisamos é de um legislativo que funcione. E creio que 6% de um poder, da importância do legislativo, 6% de um orçamento é um poder muito barato para a sociedade. O que a sociedade precisa fazer é melhorar a qualidade do político, melhore a qualidade do seu vereador. Vamos melhorar a representação em Valadares, sabendo eleger, sabendo monitorar, e que os vereadores também façam fiscalização do executivo, façam controle da administração pública. A Câmara tem uma força extraordinária. Ela pode suspender, por exemplo, uma licitação fraudulenta, ela pode suspender uma obra superfaturada. O que precisamos fazer é essa massa de recursos de 6%, fazer portal de cidadania, transformar a Câmara numa vitrine para a sociedade e gastar bem esse dinheiro. Agora, realmente eu não concordo aí, por exemplo, verba indenizatória de vereador. A Constituição diz que o vereador recebe subsídio. Então vamos fazer uma sintonia fina nessa campanha e façam um apelo às entidades para que elas tenham essa sensibilidade de permitir esse número de 21 vereadores e que haja um gasto dentro da ética, dentro da moralidade, que o vereador receba o seu subsídio, como diz a Constituição, e não fique aí esses penduricalhos, né, no sistema remuneratório. Como, aliás, existe no Congresso, de maneira lamentável. Porque, vejamos, se Coronel Fabriciano e Ipatinga são cidades bem menores que Valadares, tem um menor número de habitantes, lá serão 17 vereadores. Acho que se nós continuarmos com esse número, isso vai diminuir a possibilidade de representatividade lá na Câmara. E uma vez que é através da vereância que o político se lança, normalmente. Um político, se ele for seguir realmente toda a hierarquia de cargos, ele com certeza começa como vereador, ou como representante de associação, sindicatos, não é assim? A liderança começa aí. E um jeito de exercer a liderança, como vereador, o legítimo representante do povo, isso é muito bonito, isso é muito bom. E penso que nós não deveríamos nos furtar a essa oportunidade. Mas, de novo, com a palavra, o nosso colega Dr. Francisco Chimabukuro. Eu concordo com o Molo que o regime militar trouxe várias mazelas para a nação brasileira. O regime militar tentou diminuir a representatividade, mas, na verdade, é uma representatividade numérica. Fechou-se o Congresso Nacional, depois reabriu-se o Congresso Nacional, tentando diminuir a representatividade, mas sem liberdade. Na verdade, aquela representatividade era apenas simbólica. Então, nós estamos diante de um fato. Não basta ter uma quantidade numérica. A representatividade ela deve ter legitimidade. A representatividade deve vir, todo o poder emana do povo. Então, a representatividade, para realmente ter valor, ela tem que ser legítima. Nós entendemos que essa legitimidade vem não pela quantidade numérica, e sim pela, como o Mauro diz, a qualidade dos representantes, e não creio que uma Câmara com menos que 21, ela tenha menos representatividade do que uma Câmara com 21. E outro fato que deve ser lembrado, por que desse movimento já que não irá aumentar, em tese, o repasse para o município? Concordo com o Mauro quando ele diz que 6% em números absolutos, comparados com o total do orçamento, não seria tão representativo. Mas aí nós vamos dar alguns exemplos, Tess e doutor Mauro. É a questão da gente fiscalizar. A democracia também não precisa ser exercida só pela quantidade numérica dos vereadores. A democracia pode ser exercida diretamente, a população, os jovens, as mulheres, podem vir fiscalizar os atos do Executivo e fiscalizar também os atos do Legislativo. A sociedade, as entidades da sociedade civil organizada também devem exercer esse papel. Então, esse movimento não deve parar por aqui. Em outros assuntos relevantes... Eu acho importante esse movimento, eu acho muito importante, porque a sociedade está atenta. Eu, particularmente, já expus o meu ponto de vista. Eu acho que quanto maior a representatividade, melhor, uma vez que o repasse seja o mesmo. Eu acho que nós temos que dar oportunidades para as novas lideranças
e não ficarmos apegados a um passado com líderes que já se estão ultrapassados. Mas acho muito importante esse movimento, porque ele levanta uma questão e outras questões poderão ser levantadas. Por exemplo, Sim. Por que um político se candidata, vamos supor, a deputado estadual, e daqui a pouco vai ser candidato a prefeito, então nós vamos perder um deputado e ele vai se transformar num prefeito? Não, porque o sistema aí é proporcional, né? E deveria haver o seguinte, uma fidelidade. Nós temos que eleger os nossos políticos. Quantos deputados estaduais e federais foram votados em Valadares? Gente que nunca aqui pisou. Porque o povo tem que ser educado para fortalecer a sua cidade e região. E eu sou a favor, por exemplo, do voto distrital. Nós temos que lutar por isso. Perfeitamente. O PPS já defendeu o voto distrital, já apresentou na Câmara, mas, lamentavelmente, o Congresso Nacional hoje não tem moral para fazer reforma política e nem reforma tributária. Nós precisamos, talvez, pensar numa constituinte revisora, onde recruta aí 100 constituintes para um período aí de 6 meses, onde eles ficaram numa quarentena sem poder ter contrato com multinacional, com empresa nenhuma, para fazer reforma séria nesse país. O voto distrital é algo benéfico para a democracia. Por exemplo, Valadares, nós não temos nenhum vereador aqui representante da zona rural. Nós não temos, infelizmente. Então, esse aumento para 21 vereadores, com o mesmo percentual de 6%, e eu até respeito muito a observação do nosso professor Shimabukuro, presidente da OAB, mas, por exemplo, lamentavelmente, a Lei de Finanças Públicas, ela estabelece o sistema de cotas para os poderes, que é a Lei 4.320. Ela é uma lei do regime militar que não foi ainda atualizada, então nós convivemos com esse desarranjo normativo. E essa lei determina que as unidades orçamentárias, para sobreviver, precisam requisitar as suas cotas. E o Legislativo, ele requisita os seus 6% mês a mês. E outra coisa, é também da emenda constitucional, artigo 29, que o chefe do Executivo, o prefeito municipal, não poderá repassar a menor a cota para o Legislativo, sob pena de crime de responsabilidade. Está escrito na Constituição. Então, é preciso trabalhar com esses 6%, gastar bem, fazer portal de cidadania, colocar a Câmara fiscalizando o Executivo, fazendo controle interno, fazendo controle externo, fazendo controle a priori. Acho muito interessante esse tipo de movimento, porque alerta a população quanto à sua responsabilidade de estar cobrando daqueles seus representantes. Sim, agora, só um esclarecimento também, concordo com o doutor Mauro, que o repasse tem que ser direto, o prefeito não pode deixar de repassar, mas a gente tem que também, só dizendo, esclarecendo também, que havendo uma economia, esse dinheiro pode voltar para o município sem destinação específica, mas esse dinheiro pode voltar para o município. E essa que é a nossa discussão. Você sabe quanto que é gasto hoje no orçamento anual em habitação no município? R$1.088.000 o ano todo. Em segurança pública, o programa Olho Vivo até hoje não foi instalado porque não tem dinheiro. São R$62.500 por ano no município de Valadares. Então, para nós, sociedade, o que é mais importante? A discussão que tem que ser travada é essa, vamos analisar esse orçamento mais a fundo. Nós queremos um legislativo atuante, queremos, sem dúvida nenhuma, mas nós queremos mais dinheiro para habitação, queremos. 1 milhão é muito pouco. Para a segurança pública, 62.500 é irrisório. Dividindo isso em 12 meses por ano, quer dizer que as câmaras até hoje não foram instaladas. Então, a discussão é essa. Não, em nenhum momento nós estamos dizendo que o legislativo não é importante, que a representatividade maior, mais ampla não é importante, mas para nós, nosso município é carente de recursos, isso está dito, o hospital municipal está com carência, temos aí na imprensa noticiando que o município está tendo dificuldades para honrar com os compromissos, até com os servidores públicos. Então, nessa carência de recursos, o administrador ele tem que escolher prioridades. E para nós, qual que é a prioridade? Ter mais dinheiro aplicado em habitação, R$1 milhão em habitação é muito pouco. Nós não podemos economizar para aplicar mais em habitação?